Sou a professora Juliana de Matemática do projeto Jovem Crescer e hoje daremos início ao nosso curso online. Devido à pandemia do coronavírus e à necessidade de isolamento social, tivemos que interromper as aulas presenciais. Então, planejamos um curso à distância para continuarmos com os estudos. Além de vocês, nós, professores, iremos repensar a nossa forma de ensinar, aprender e estudar neste período. Contamos com vocês com dúvidas, sugestões e críticas. Estaremos juntos todas as manhãs, de segunda a quinta-feira, em ambiente virtual. Vamos lá? Temos um combinado. Proponho para vocês um código que esse código aparecerá em todas as mensagens que eu, professora, postar no grupo, que significa Jovem Crescer Matemática. Com ele, vocês vão poder pesquisar as minhas mensagens dentro do grupo, utilizando a ferramenta do próprio WhatsApp, que são aqueles 3 pontinhos, tem a opção de pesquisar. E aí vocês pesquisam como JCM ou JCM junto com os colchetes, que vocês só vão filtrar as mensagens que eu tenha colocado esse símbolo no início. A nossa aula de hoje vai ser de adição e subtração de frações. O que são frações? Frações são números que nós escrevemos em um formato um pouco diferente do convencional. Nós escrevemos as frações em um formato de uma divisão. As frações, elas estão incluídas também dentro do conjunto dos números racionais. Esses números racionais são formados de números positivos fracionários, o número zero, números negativos fracionários e números negativos inteiros. Aqui, quando a gente trata de números com frações, nós também estamos tratando dos números decimais, que são aqueles números com a vírgula. Temos uma estrutura, uma generalização de uma fração. Uma fração pode ser escrita da forma de P sobre Q, onde Q é diferente de zero. Professora, eu não entendi nada. Volta a fita. Todos os números que eu vou associar à partícula P ou à partícula Q serão números inteiros, sendo tanto positivos quanto negativos. A gente vai entrar um pouco mais nesse assunto. Aqui, dentro da minha fração, o meu numerador nunca vai poder ser um número decimal com vírgula. Sempre vai ter que ser um número inteiro. Aqui temos um formato com números mesmo, Retirando a generalização. Tenho a fração 3/7, onde o 3 é o meu numerador e o 7 é o meu denominador. Essa fração, ela representa um inteiro que a gente dividiu em 7 partes e estamos considerando somente 3 delas. Como somar ou subtrair frações? Temos 2 casos a considerar. Caso 1, quando a gente tem denominadores iguais, e caso 2, quando temos denominadores diferentes. Vamos ver esses 2 casos. Caso 1 de denominadores iguais. Quando eu tenho 2 frações e quero somá-las ou subtraí-las, e os meus denominadores são iguais, isso quer dizer que o meu inteiro, o meu objeto, foi dividido em 7 partes iguais, e aí eu só vou considerar as partes que ele está me dizendo aqui nessas 2 frações. Não sei o tamanho desse inteiro, mas eu sei uma relação dele. Eu sei que ele foi dividido em 7 partes e que eu peguei 3 e depois peguei mais um sétimo. Aqui, quando eu tenho frações com denominadores iguais, o procedimento de cálculo é bem simples. Eu pego, mantenho meu denominador, repito ele. Então, se o denominador é 7, o resultado também vai ser 7, e eu somo os meus numeradores ou subtraio, dependendo da operação que está me pedindo no meio da conta. Próximo caso são com denominadores diferentes. Aqui eu tenho 1 meio mais 4 quintos.
Esses inteiros, da mesma forma do exemplo anterior, eu não sei o tamanho deles. Eu só sei uma relação entre eles. Eu sei que eu peguei a metade e depois peguei 4/5. Foi de um inteiro só? Não foi? Não sei. Essas frações desse jeito eu não consigo ter uma relação visual agora. E eu quero saber quanto dá essa soma. Para isso, nós vamos recorrer às frações equivalentes. Que são frações equivalentes? São aquelas frações que elas têm o mesmo valor numérico da anterior, porque elas representam o mesmo número, só que a gente escreve elas com números diferentes. Vamos lá que a gente vai entender. Para fazer as frações equivalentes, eu sempre vou recorrer aos múltiplos em comum dos dois denominadores. Aqui eu listei todos os múltiplos do número 2. Os múltiplos são os produtos, que são os resultados, né, da tabuada do número estudado. Então, os múltiplos de 2 são 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4 e assim por diante. Vou relacionar os múltiplos do outro denominador, que é o 5. Aqui eu tenho de novo 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4. Agora eu vou pegar múltiplos que eu tenha em comum entre 2 e 5. No caso são o 10, que se repete nas duas tabuadas, que são múltiplos dos dois números, e o 20. Para o cálculo das frações ser um pouco mais simplificado, eu recorro ao meu menor múltiplo em comum. Aqui no exemplo anterior, o menor múltiplo em comum que eu tenho é o 10. Então, ele é o meu menor múltiplo em comum. Esse nome, vocês já conhecem também a sigla, que é o MMC. Então, aqui, esse 1/2, eu vou fazer uma fração equivalente com o denominador 10 aqui em vermelho. E o 4/5 vou fazer uma fração equivalente, mas com o denominador 10. 2 vezes qual número que chega no 10? 2 vezes 5, 10. Para uma fração ser equivalente, eu preciso multiplicar a parte superior também pelo mesmo número. Então, se aqui embaixo eu fiz 2 vezes 5, lá em cima eu vou fazer 1 vezes 5. 1 vezes 5, 5. Se eu pegar minha calculadora e fizer 1 dividido por 2 e 5 dividido por 10, vai dar o resultado de meio. Quer dizer que essas duas frações, mesmo que tenham números diferentes, elas representam a mesma quantidade, então elas são frações equivalentes. Na próxima, que número que vezes o 5 eu consigo chegar aqui no 10? Eu vou fazer 5 vezes 2, 10. Se eu multipliquei por 2 embaixo, no meu denominador, vou multiplicar por 2 aqui em cima também. 4 vezes 2, 8. A mesma coisa, se eu pegar essa fração e colocar na calculadora e depois essa daqui também, vai dar o mesmo resultado. Lembrando que vocês já sabem calcular decimais sem recorrer à calculadora. Vocês conseguem pela conta armada. Agora tenho denominadores iguais, recorro ao meu primeiro caso. Se o meu inteiro está dividido em partes iguais, o que eu faço? Mantenho o denominador e somo os meus numeradores. 5 mais 8, 13, mantenho o denominador 10. Pessoal, muito obrigada por ter assistido. Espero que tenha ajudado. Utilizem esse material como recurso de estudo também. Ele vai ficar disponível no YouTube. E aí vocês poderão assisti-lo várias vezes, como preferirem. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão para que a gente consiga deixar essas aulas mais inovadoras, esses vídeos um pouquinho melhores, falem comigo, estou aberta às sugestões de vocês, tá? Um grande abraço e um beijo.